O Judiciário do Futuro, as conquistas, os desafios, o que é preciso melhorar. Juízes federais de todo o país se reuniram para discutir estas e outras questões e, principalmente, apontar soluções. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos de hoje mostra os melhores momentos do 30º Encontro Nacional dos Juízes Federais. Que judiciário queremos para o Brasil? Qual deve ser o perfil do magistrado para dar as respostas com a agilidade que a população tanto espera? Perguntas que movimentaram o encontro promovido todos os anos pela Associação dos Juízes Federais. Personalidades do Judiciário, Legislativo e o governador de Alagoas prestigiaram a abertura do 30º Encontro Nacional da AJUF, realizado em Maceió, Alagoas. Durante o discurso de abertura, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Toldo, ressaltou a importância de discutir o futuro do Judiciário, tema da edição 2013. Quantos nomes a nos inspirar neste estado de Alagoas? Quanta história de luta pela República, pela liberdade e pela democracia. Não poderíamos, portanto, ter melhor lugar para este nosso encontro, num momento tão delicado para a magistratura federal. O tema deste encontro nacional é o Judiciário do Futuro. Que judiciário queremos para este país? É preciso que façamos uma reflexão que não se inicia nem se encerra aqui, mas que é de fundamental importância para o futuro, não só da nossa carreira, mas também do nosso país. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, ao debater assuntos de interesse da magistratura federal, consequentemente, os juízes discutem temas relevantes para a sociedade. Os temas desse encontro se revestem da mais alta relevância e são essenciais para realizar a justiça social, por meio da jurisdição rápida, segura e acessível a todos. Isso a começar do primeiro painel, que debaterá a importância do processo judicial eletrônico, um sistema que, como todos sabem, proporciona economia, elimina o uso de papel e dispensa deslocamento de advogados à sede da Justiça Federal. Para os operadores do direito, a otimização do tempo dedicado ao trabalho é inquestionável. Para os tribunais, a economia dos recursos necessários ao arquivamento e a redução dos autos de processo em papel é relevante. A principal beneficiária desse avanço tecnológico, como todos sabem, é a sociedade. O governador Teotônio Vilela Filho ressaltou que o encontro nacional é uma oportunidade de reunir na capital alagoana os maiores representantes do judiciário brasileiro. Este encontro nos deixa a todos muito orgulhosos. Receber em Alagoas toda a magistratura federal é uma honra muito grande. Alagoas cedia um encontro que vai pensar e estudar a justiça do futuro. Nós estamos aqui também debruçados sobre o Brasil do futuro, que a justiça faz um papel muito importante. Já para o senador Fernando Collor, a presença de representantes dos diferentes poderes no evento demonstra a harmonização entre o judiciário, legislativo e executivo. Nós vivemos num período de democracia, de consolidação do processo democrático brasileiro e a democracia é isso, a independência, não é, mais dos poderes, mas harmonicamente entre si. E é isso que acontece. A prova aí está nesse congresso que agora está sendo realizado, a presença de inúmeros parlamentares e de ministros dos tribunais superiores e dos magistrados brasileiros. O que foi reforçado pelo presidente da AJUF, Nino Toldo. Destaco a importância de tantos parlamentares presentes, especialmente do presidente do Senado e do Congresso Nacional. Sua presença, senador Renan Calheiros, não só demonstra o apreço de Vossa Excelência pelos juízes federais e pela AJUF, mas também o reconhecimento da importância do Poder Judiciário brasileiro e da harmonia entre as instituições.
Por isso, não só agradeço a presença de Vossa Excelência, assim como de todos os demais parlamentares, senadores e deputados aqui presentes, mas também conclamo Vossas Excelências a trabalhar por uma pauta republicana que valorize a magistratura brasileira. Além de discutir o futuro do judiciário brasileiro, durante o 30º Encontro Nacional da Associação dos Juízes Federais do Brasil, foram debatidos temas como o processo judicial eletrônico e a participação dos juízes federais na Justiça Eleitoral. Nós temos a discussão da informatização do processo judicial, que é um tema recorrente na magistratura federal. Nós temos projetos de emenda à Constituição a serem discutidos, como a PEC da democratização do Poder Judiciário e também a PEC 31, que trata da ampliação do número de juízes federais na Justiça Eleitoral. A magistratura federal, particularmente, passa por um momento de grande crise. E esse evento ele é importante porque ele vai trazer à discussão temas que a gente entende que são pertinentes à conformação da magistratura que nós queremos no futuro. E um desses aspectos é a questão da democratização do judiciário. Um dos temas que vão ser debatidos, um painel específico, vai tratar disso, particularmente numa proposta de emenda constitucional, a 187, do deputado Lorival Mendes, que é o relator, que visa a introdução, dentro dos tribunais, do processo democrático de escolha. E nós entendemos que essa modificação, essa democratização do Poder Judiciário, que se dá pela escolha dos seus órgãos diretivos por todos os magistrados, é uma pedra fundamental para que uma nova magistratura possa ser criada e possa se estruturar com os desafios futuros que temos. Essa é uma luta fundamental para a Justiça Federal e para o país, que precisa ser vencida com união e diálogo. A busca do consenso permitiu que, depois de mais de 12 anos, fosse aprovada a PEC que autoriza a criação de mais 4 tribunais regionais federais. A falta de diálogo levou à suspensão dos efeitos da emenda constitucional dela decorrente. O bom senso, no entanto, prevalecerá, deputada Amori Teixeira, e os novos tribunais serão criados. E veja no próximo bloco a opinião do vice-presidente do STF sobre a atual conjuntura do judiciário brasileiro. Todos sabem que a magistratura nacional, nos seus vários segmentos, passa por momentos difíceis em razão da sobrecarga de serviço, da falta de condições adequadas de trabalho, do congelamento de vencimentos, além de outros problemas conjunturais e estruturais. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Em pronunciamento gravado em vídeo e apresentado no 30º Encontro Nacional dos Juízes Federais, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que a magistratura nacional passa por um momento difícil. Segundo ele, são várias as causas, entre elas a sobrecarga de serviço, a falta de condições adequadas de trabalho e o congelamento de vencimentos. Todos sabem que a magistratura nacional, nos seus vários segmentos, passa por momentos difíceis em razão da sobrecarga de serviço, da falta de condições adequadas de trabalho, do congelamento de vencimentos, além de outros problemas conjunturais e estruturais. Creio, porém, que novos tempos se aproximam e que no futuro próximo poderemos avançar decisivamente em nossos propósitos comuns. O vice-presidente do STF também falou sobre a valorização da carreira, o plano de segurança para os magistrados e a missão do Conselho Nacional de Justiça. Confira. Penso que, em primeiro lugar,
devemos recuperar a nossa autoestima, voltar a nos orgulhar de pertencermos a um segmento profissional de importância ímpar, responsável pela magna tarefa de concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Acho que é chegada a hora também de revalorizarmos a carreira, mediante a aprovação do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional relativo ao adicional de tempo de serviço ATS. Não apenas isso, julgo que é preciso, com coragem, lutar pela reposição de nossas perdas salariais, pois nossos subsídios não são corretamente reajustados em face da inflação há quase 7 anos. É necessário ainda melhorar substancialmente as condições de trabalho de nossos juízes, sobretudo os de primeira instância, há muito tempo abandonados à própria sorte. Não é menos importante a implantação de um efetivo plano de segurança para a magistratura, de modo a que seus integrantes não fiquem mais à mercê dos delinquentes comuns e da criminalidade organizada. Parece-me também relevante que sejam criados ou ampliados, de modo consentâneo com os princípios democráticos da nova Constituição, canais que permitam a participação de todos os magistrados nos órgãos dirigentes dos tribunais, na elaboração dos respectivos orçamentos e na fixação de metas de produção. Creio que o Conselho Nacional de Justiça deve, sem abandonar o papel de órgão fiscalizador, nas hipóteses em que as corregedorias locais atuem com deficiência, assumir o relevante papel que a Constituição Federal lhe reserva, que é precisamente o de ser o elaborador do planejamento estratégico da magistratura nacional. E veja em instantes, nas últimas 2 décadas, a quantidade de processos que chega à justiça brasileira aumentou 80 vezes. E ainda... Esse é um momento em que nos permite olhar para trás, ver os erros do passado, ver o momento atual e tentar mirar um judiciário melhor. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Uma troca de ideias, um tanque de ideias. Em 1 minuto. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. A conta não bate, os processos não param de chegar e a estrutura não suporta o volume de ações que pedem uma resposta cada vez mais rápida da justiça brasileira. Em 24 anos, aumentou em 80 vezes o número de processos, enquanto que a quantidade de magistrados apenas quadruplicou. O tema movimentou as discussões no 30º Encontro dos Juízes Federais. Pensar no judiciário do futuro é refletir sobre os problemas do presente. Esse foi um dos desafios feitos pelos juízes que participaram do painel de abertura do 30º Encontro Nacional da AJUF. Para debater o tema, foram convidados o secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Crocê Caetano, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Para o representante do Poder Executivo, um dos problemas enfrentados pelo Poder Judiciário é a desvalorização da magistratura brasileira. Nós estamos com um problema hoje, é um problema sério. Um problema que atinge magistratura e que atinge defensoria pública. O Ministério Público não está com esse problema. Agora, magistratura e defensoria pública estão com o problema. A magistratura já, o Nino não cansa de estar lá conosco e sempre falando e com razão. Nós estamos hoje com um achatamento de carreira. Estamos com um problema
remuneratório, um problema sério de segurança de magistrados. Então, hoje há uma profunda desvalorização da magistratura e isso é um risco institucional muito sério. Então, é preocupação nossa, sim, do Ministério da Justiça. O ministro Cardoso já recebeu a JUF algumas vezes, se empenha nisso. Então, é trabalho nosso, junto ao CNJ e junto ao Ministério do Planejamento e da Fazenda, que nós busquemos soluções para melhorar isso. Tá? Claro que não é só aspecto remuneratório, salarial, mas também esse de segurança do magistrado e pensarmos em conjunto em como valorizarmos a carreira. O segundo ator que precisamos dar mais ênfase é a Defensoria Pública. Porque nós sentimos aqui no dia a dia isso, como é difícil, temos num processo esse desequilíbrio entre a acusação e essa defesa e essa falta de Defensoria Pública. O governo tem feito sua parte, criou os novos 789 cargos de defensor da União, que daria pelo menos um defensor por sessão judiciária. Demos autonomia à DPU, então isso deve ter reflexo a partir do ano que vem. E estamos definindo agora, a ministra do ministro Arnaldo Esteves, o Conselho Nacional de Defensoria Pública. Porque para fazer política pública de justiça tem que estar em paridade, tem que ter CNJ, CNP e CNTP, que é a Defensoria Pública, para nós podermos fazer política de justiça. Porque o OAB também está muito bem representado. Agora a Defensoria está lá embaixo e nós temos que equilibrar as coisas. Outro desafio apontado pelo secretário Flávio Crocet é o grande número de processos hoje recebidos pela Justiça. Esse excesso de litigiosidade. Números do CNJ mostram 92,2 milhões de processos que tramitaram pela nossa Justiça ano passado. É muita coisa. É como se fosse um processo para cada cidadão brasileiro. Porque se estão dois em juízo, um em autor e outro réu, 92 milhões de processos vezes 2, em tese, nós teríamos 180 milhões de pessoas litigando, ou seja, seria todo mundo em juízo. Então é uma explosão. A opinião do secretário do Ministério da Justiça é compartilhada pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Segundo o magistrado, de 1988 até 2012, o número de processos aumentou 80 vezes, enquanto a quantidade de magistrados apenas quadruplicou. Esse é um momento em que nos permite olhar para trás, ver os erros do passado, ver o momento atual e tentar mirar um judiciário melhor. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Uma troca de ideias, um tanque de ideias. E, efetivamente, o gargalo, a grande torneira de entrada dos processos é o primeiro grau. E esse crescimento de novas demandas no Brasil hoje cresce a uma taxa de 10% ao ano, é muito. Uma taxa de congestionamento de 70%. Não obstante, a nossa produtividade dos juízes brasileiros ser considerada uma das mais altas do mundo. Nós estamos em terceiro lugar hoje em produtividade, ou seja, trabalhamos muito, mas não estamos dando vazão a esse número de processos. Precisamos buscar soluções para isso. E é justamente essa a ideia do seminário, pensar, refletir, ver quais são os caminhos a seguir. Segundo dados do relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, a quantidade de processos em trâmite no Judiciário brasileiro cresceu 10,6% nos últimos 4 anos e chegou a 92 milhões em 2012. Uma das alternativas apresentadas durante o Encontro Nacional na tentativa de reduzir esse número é investir nas soluções alternativas de conflito. Nos parece que nós temos que estimular cada vez mais aquilo que deu certo e que não pode fracassar pelo sucesso, que são juizados especiais. É a porta de acesso à justiça, é algo que deu certo na Justiça Estadual, que deu certo no Sistema Federal, como ideia, né? Percebemos como foi fundamental criar, agora não podemos ser vítimas do nosso sucesso. Então nós temos sim, e aqui nós, o Judiciário como um todo e nós do Poder Executivo, investir mesmo nos recursos, nas juizados especiais e nas turmas recursais, como temos também que investir e que incentivar os núcleos de mediação. Então, juizados de um lado, núcleos de mediação de outro, para a gente conseguir dar vazão a esse número de processos. E aí, dentro de casa, nós temos que repensar esse modelo de execução fiscal, porque isso não dá certo. Os números, para vocês terem ideia, do ano passado, além dessa taxa de congestionamento de 90%, o número de execuções fiscais na Justiça Federal no ano passado foi 3.200.000. Então, se nós temos 8 milhões de processos, 3.200.000 execuções fiscais, com congestionamento de 90%, é algo que assoberba o Poder Judiciário
e que também não está dando resultado nenhum para o Poder Executivo. Então, nós temos que repensar esse mecanismo. Temos que repensar se passa a ser algo administrativo. Temos que repensar, porque da forma que está, não serve nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Não está servindo absolutamente ninguém. Nós temos que repensar esse modelo, e isso é algo que, dentro da AGU, está sendo pensado para que nós mudemos essa sistemática. Nós estamos hoje numa ideia de criar soluções, mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Aliás, como o mundo todo faz, né? Então, nós temos que investir nessa solução. Já tramita um projeto de lei no Congresso Nacional que altera a lei de arbitragem, avança em alguns pontos significativos e também cria mecanismos de mediação, implanta efetivamente a cultura da mediação no país. Enfim, nós estamos bolando soluções. Outra é investir na tese da gestão judicial, né, formar bons servidores, bons juízes, gestores, investir também na valorização da primeira instância para que o juiz possa ter musculatura para julgar adequadamente os casos. Uma série de soluções que efetivamente precisam ser pensadas e avaliadas. Durante a palestra, o secretário da Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, destacou números importantes que devem auxiliar nas ações a serem adotadas tanto pelo Executivo como pelo Judiciário. Confira. O relatório Justiça em Números 2013, divulgado em novembro do ano passado pelo CNJ, revela que o número de processos em trâmite no Judiciário brasileiro cresceu 10,6% nos últimos 4 anos e chegou a 92,2 milhões de ações em tramitação em 2012. De acordo com a pesquisa, o estoque de casos pendentes de julgamento no início de 2012 era de 64 milhões de processos. Somados aos 28,2 milhões de casos que ingressaram ao longo do ano, chega-se ao total de 92,2 milhões de processos, número 4,3% maior que 2011. O número de processos solucionados cresceu 7,5% e chegou a 27,8 milhões de processos. E o número de sentenças ou decisões proferidas foi 4,7% maior, 24,7 milhões. No entanto, o crescimento de casos novos desde 2009, 14,8%, é superior ao de processos baixados, 10%, e de sentenças, 4,7%. Com isso, o estoque de casos pendentes vem crescendo ano a ano, aumento de 2,6% em 2012 e de 8,9% no quadriênio. A taxa de congestionamento, que mede o percentual de processos em tramitação que não foram baixados durante o ano, apresentou leve queda de 1 ponto percentual e ficou em 69,9%. Ou seja, de 100 processos que tramitaram, apenas 30 foram baixados no período. O patamar é semelhante ao registrado em 2009. O levantamento demonstra que cresceu a produtividade dos magistrados. De acordo com o relatório, cada magistrado proferiu, em 2012, 1.450 sentenças, em média, o que representa aumento de 1,4% em relação a 2011. É o terceiro ano consecutivo em que o índice registra crescimento. E na semana que vem, não perca a segunda e última parte do 30º Encontro Nacional dos Juízes Federais, que aconteceu na capital de Alagoas. E o Justiça para Todos de hoje vai ficando por aqui, mas você também pode assistir o programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no YouTube. O endereço é youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.